Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Estou tendo o privilégio nesses dias de gravar uma série falando um pouco em Marcos, no Evangelho de Jesus segundo Marcos escreveu, que é o nosso livro do mês, e também falando de um assunto específico, como comecei ontem. Hoje eu quero continuar mais no texto a seguir. Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 13 diz: aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele suavemente. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo, tenho prazer. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviram. Quando nós lemos isso escrito por Mateus, Mateus fala no final do capítulo 3 sobre o batismo de Jesus, e que o Espírito Santo o dirige e o encaminha ao deserto para ser tentado pelo diabo, porque era a sua prova espiritual, vivendo e sendo exposto a essa tentação, para que ele, como homem na carne, começasse a mostrar para todos nós que nós temos condições de resistir todo o ardil de Satanás. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que nós não podemos desprezar os ardis de Satanás, ou a maneira como ele tenta se incidir sobre nós ou vem para nos tentar roubar a glória de Deus que está na nossa vida através do efeito do pecado. A palavra então diz que o Senhor Jesus foi até João Batista para ser batizado por ele nas águas do Rio Jordão, e a Bíblia diz que logo que Jesus sai das águas, o Espírito Santo vem sobre ele, sobre o Senhor Jesus. A Bíblia também declara que João Batista reconheceria o Cristo, ou teria total certeza acerca dele, que ele veria o Espírito Santo descer sobre ele. Seria uma prova inequívoca que ele entendesse que era o Messias. E foi isso que aconteceu. E a palavra então diz que após o batismo de Jesus, além de se ver o céu se abrindo, o Espírito descer sobre ele, ouviu-se uma voz: Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então o próprio Deus está falando ao Verbo agora encarnado, que recebeu o nome de Cristo, e por conseguinte filiação, o nome de Filho de Deus, né? E a palavra diz então que ele é impelido ao deserto para ser tentado, passar por essa prova espiritual, e 40 dias e 40 noites após jejuar e vencer o inimigo, vencer a Satanás, a palavra diz que os anjos de Deus o serviram, vieram servi-lo. E eu quero hoje ainda falar sobre isso, sobre o papel e a ministração dos anjos de Deus sobre a vida daquele que é fiel, daquele que não só quer servir a Deus e agradá-lo, mas aquele que está fazendo isso na prática. Que os anjos de Deus são liberados e enviados para trazer a nós coisas que a mão humana não consegue trazer. Durante o transcurso bíblico, como falei ontem, e os episódios bíblicos, nós vemos a manifestação dos anjos. E eu peço até a você que compreenda, talvez algo que eu não esteja compreendendo ainda, a razão de estar falando desta vez sobre o mesmo assunto, um dia após o outro. Penso que é para que eu e você, todos nós, creiamos nisso e acreditemos nisso. Pense, se o próprio Senhor Jesus,
Verbo encarnado, humanizado, foi servido pelos anjos, como não eu e você igualmente precisamos? O problema todo é que, se nós não entendermos sobre o assunto no que a Bíblia diz, e por não entendermos, não crermos, a manifestação pode estar diante de nós em algum momento, e por não concebermos, não entendermos, não crermos, podemos nos omitir a isso que vem pela mão dos anjos, enviado pelo próprio Deus. Quantas vezes há liberações divinas sobre a nossa vida e não compreendemos? Você pode perguntar, mas isso é possível? Isso aconteceu com o povo de Israel, que aguardava o Messias, que esperava o Messias. E pasme, passado já quase 2000 anos do ministério específico do Messias, de Jesus Cristo, eles continuam esperando o Messias, que já veio, mas eles não o reconheceram. Eu sei que você conhece, só para te lembrar de João capítulo 1, versículo 12. Veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne nem do varão, mas da vontade de Deus. Então, nessa manifestação do Verbo eterno, do Emanuel, do Deus conosco, o povo que deveria recepcioná-lo, recebê-lo e envolver-se com ele como o Messias, não o fez. E por conta de não fazê-lo, deixaram de receber aquilo que ele veio compartilhar do trono divino. De igual forma, se eu não compreender as Sagradas Escrituras e não compreender o papel dos anjos e a forma como eles são liberados para ministrar a mim, ministrar a você, nós também podemos perder a razão da própria ministração do anjo por não crermos. Não é uma questão de crer em anjo, mas é uma questão de crer em Deus que envia o anjo e saber que anjos são seres criados e servem especificamente a Deus, mas o ministério dos anjos é uma realidade entre nós. Assim como os anjos decaídos, ou perdão, os demônios. Assim, exatamente assim. Então, nesta batalha espiritual, eu não consigo vencer um demônio por mim mesmo. Eu preciso do poder de Deus, eu preciso do Espírito Santo. No livro de Daniel, nós vamos ver naquela batalha espiritual que foi liberada a resposta. Um anjo veio trazendo para Daniel a resposta da sua oração. Quando o anjo chega e diz para ele: Daniel, você é muito desejado, desde que você aplicou o seu coração a orar, eu fui liberado para te trazer a resposta, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Ele estava falando do anjo que dominava o território da Pérsia, o anjo maligno, o anjo do mal, o demônio, que estava na esfera celestial sobre o reinado, aquele reinado da Babilônia onde ele estava. Então a Bíblia diz que ele então teve a ajuda de Miguel, o arcanjo. Eu quero lhe dizer que nós adoramos a Deus e servimos ao Senhor pelo Espírito Santo, mas os anjos são uma realidade interagindo no ministério divino, junto ao ministério divino, sobre a vida de todo aquele que crê em Deus. Se o próprio Jesus, o Verbo humanizado, encarnado, foi servido pelos anjos, muito mais eu e você precisamos. Creamos em Deus, creamos nas liberações de Deus, para que sejamos servidos por esta generosidade divina. Em Cristo Jesus, amém, e graças a Deus.